Boa noite, queridos. Tudo bem? O que será que deu hoje com o povo, né? O sol adiantou o Dia dos Pais, viajaram. Sei. Mas amém, estamos aqui, né? Hoje vai um clássico. Hoje vamos de um clássico. Que você, se como eu, chegou na igreja pequeno, é desde lá que você escuta essa história. Eu me lembro que quando eu fazia escola bíblica dominical, na Igreja Batista, todo domingo de manhã, essa mensagem, pelo menos uma vez por ano, era transmitida. Então faz algum tempo que a gente convive com a história de Davi e Golias. E foi muito interessante para mim. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu trouxe alguma palavra em relação a Davi e Golias, porque parece soa uma história tão batida, né? Porque todo mundo já conhece, ela já foi tão, parece que explorada, mas orando e consultando o Senhor, foi isso aqui que ele nos trouxe, que Ele tem para nós essa noite. Então eu queria convidar você a abrir em 1 Samuel, mesmo porque, né, gente, a gente tem que partir do princípio de que muitos estão chegando e que os clássicos para alguns é novidade para outros, né? E os clássicos sempre nos tocam, porque é da palavra, é um clássico da palavra, e a palavra ela é viva e ela nunca volta vazia. Ela tem sempre por onde nos tocar, nos constranger. Ela tem sempre por onde falar conosco, e às vezes da maneira mais distinta, mais diferente, assim, mais única. Quando a gente está em contato com a palavra do Senhor, aquilo que ora foi o que foi rema e revelação, outra hora a gente lê aquela mesma passagem, aquela mesma história, e a rema e a revelação vem de um outro prisma, de um novo ângulo. E hoje não vai ser muito diferente, porque não que seja uma revelação e nem uma novidade, mas o ângulo de hoje vai ser um pouco diferente daquilo que está, vamos dizer, as crianças estão acostumadas sobre essa história de Golias e Davi. Mas vamos ler então a 1 Samuel capítulo 17. Abriram 1 Samuel 17. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam num monte que ficava de um alto do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos.
Na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aqui em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Simeia. Davi era o filho mais novo, enquanto seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas de seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas, todas as manhãs e todas as tardes. Um dia Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães e vá depressa levar seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estavam no Vale do Carvalho, lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando o seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar à batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem, correu para a frente da batalha, chegou perto de seus irmãos, perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas. Ele lhe dará sua filha em casamento e a família de seu pai nunca mais vai ter que pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e se livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Aí eles contaram o que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com os soldados, então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aí, piá? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto, seu convencido? Você veio aqui só para ver a batalha? O que é que eu fiz agora? Sempre pergunta de irmão mais novo, né? Perguntou Davi: será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta ao outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. Ele tem sido um soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas de meu pai.
Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e do urso, me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, que o Senhor esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul, não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro e pôs a sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava suas armas ia à frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse Davi, para que é esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida rogou a maldição dos seus de seus deuses sobre Davi e o desafiou dizendo, venha que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu, você vem contra mim com espada, lança dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e eu o vencerei, cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espada ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos a vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar em direção de Davi, e Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou na mão da sua sacola, pegou uma pedra e com uma funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Golias tirou a espada dele da bainha e Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ele a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto. Uau! Não valeu a pena rever? Não é demais? Não é demais essa história? É incrível! É incrível! Desculpa, eu sei que foi super longo, mas não dava para não ler tudo. Eu, com uma mente um pouco fértil, vamos dizer assim, criativa, gente, eu fico imaginando tudo isso acontecendo, eu fico imaginando que incrível a confiança, né, de Davi, nesse momento, de ter realmente a convicção de quem era o Deus dele, e de que esse Deus era capaz de fazer. E a gente sempre é desafiado quando a gente escuta essa história, né? Do gigante que Davi enfrentou. Mas nessa noite eu queria falar com vocês sobre todo o outro exército, que durante 40 dias, de manhã e de tarde, soldados, homens de guerra, preparados para a batalha, durante
40 dias, 2 vezes ao dia, foram desafiados por esse gigante, e todos tinham muito medo do gigante. Ninguém conseguiu entender no meio daquele bando de homens acostumados a guerrear, preparados para a guerra, tentar montar uma estratégia, pensar em como. Não, a palavra de Deus diz que todas as vezes que os gigantes se pronunciavam, eles tremiam na base. Isso me faz entender 2 coisas. Primeiro, que de fato, eu sei que isso não é novidade, mas aqui é mais um momento da palavra que nos mostra, e é uma verdade, que os líderes são minoria. E de que a tendência da maioria é se apoiar no medo, na frustração, nas inseguranças um do outro. Isso nos mostra um exército inteiro com medo de um homem, e cada um se apoiando no medo um do outro. Como isso acontece todos os dias. Posicionamento requer quando a gente fala de remar contra a maré, é justamente isso. Posicionamento requer você olhar e ter uma visão diferente da que a maioria está tendo. Aqui, quando a gente olha para esses homens, você fala assim, gente, aí vem um menino totalmente despreparado, que nunca participou de um treinamento do exército, e consegue olhar para aquela situação, entendendo a afronta que era para... Ele estava afrontando o Senhor, e ele então, indignado com isso, fala assim, olha, eu vou lutar contra ele. E assim, gente, ele estava olhando para o mesmo gigante, para o mesmo, a visão dele não era diferente de nenhum dos outros, e a limitação dele era muito maior do que a dos outros. A distância que Davi tinha de vencer, os desafios que Davi tinha de vencer humanamente falando aquele soldado, era muito maior do que de qualquer outro soldado. Mas é intrigante imaginar esses homens 80 vezes por 40 dias. 40 dias. Gente, 40 dias. Esse cara chegando lá e todo mundo saía correndo. A gente pode olhar para essa história e, como sempre a gente olha, e é incrível essa bravura de Davi, é incrível essa postura dele, essa confiança em Deus, e é claro que aqui nessa história é a história central. Mas quando a gente para olhar e colocar um pouco os nossos olhos em como estavam esse exército, imagina que frustrante. Os caras decidiram simplesmente não peitar o gigante. Ninguém quis arriscar.
E isso significa muito, porque assim, não querer arriscar, sendo que era para representar ali um senhor que estava sendo desafiado. Era muito mais do que, sabe, Golias, ele estava tipo assim, tirando com um Deus daquele povo, de uma nação de Israel. Então eu queria um pouco, assim, não vou ficar nisso, mas eu queria que a gente parasse para pensar. Porque em determinados momentos da nossa vida, para que a gente realmente consiga responder às expectativas que o Senhor tem e quer para nós, é inevitável que o nosso posicionamento, que a nossa postura, eu vou dizer de novo, é inevitável que ela vai ser gritante do resto e da onda. Vai ser muito diferente. A gente vê uma geração indo, caminhando para um lugar, existe uma onda, e um vai se apoiando no outro, porque um vai olhando e falando assim, não, veja bem, não tem como, não tem condições, olha esse cara, olha o tamanho dele, é verdade, gente, é loucura, não é loucura, não, é loucura, é loucura, é loucura, é loucura, é loucura. Quando você vê, são centenas e centenas de homens concordando todos, e quando a maioria está experimentando daquilo e tem a mesma opinião, parece que aquilo ali é o certo a se fazer. Parece que é isso mesmo, não tem o que ser feito. Deixa esse cara ficar aí falando todo dia. Mas está muito claro para a gente que nós não temos nada que fazer com isso. E quantas vezes nas nossas vidas a gente encontra uma desculpa para se aliar com a maioria? E a palavra de Deus, não só nessa história, mas em praticamente todas as histórias que relatam sobre homens de Deus e os mártires e aqueles que se levantaram para defender a palavra, o evangelho, esse Deus vivo, foram homens que literalmente decidiram confrontar a grande onda e a grande massa e aquilo que estava todo mundo sentindo, aquilo que estava todo mundo vivendo, aquilo que estava todo mundo fazendo, aquilo que estava todo mundo... E é assim, quando você, presta atenção, tenta se levantar, você é inibido. Então chega lá um e fala assim, mas o que você está fazendo aqui? Tenta te diminuir. Assim como o irmão de Davi que chega para ele e fala assim, você está aqui se metendo que não sei o quê. Se enxerga. Porque as pessoas, quando elas estão com medo de enfrentar alguma coisa, elas querem aliados para elas. Porque cúmplices, verdade. Porque a partir do momento que levanta um e fala, eu vou encarar, revela o coração do resto. Quando o Senhor levanta um, revela. Então assim, enquanto a gente puder chamar a maioria para estar aqui conosco, para estar todo mundo no time de cá, quer dizer, o time de cá, a gente está levantando uma situação real. Não, é impossível. É impossível. A partir do momento que levantou e falou, não, eu vou lá. Não, mas peraí, mas não era impossível. Nossa, mas agora ele vai provar que era possível. E vai revelar que a gente estava aqui. Queridos, Davi,
desenvolvi uma liderança. E essa palavra liderança, às vezes, ela é uma palavra que para alguns pode soar como uma coisa, mas eu não quero ser líder. Eu vou te dizer uma coisa, você é líder. Você lidera ao menos a tua vida. Agora, eu vou te dizer uma coisa, pode ser que até na tua vida você não esteja conseguindo liderar. Até a tua vida pode ser, se você não entender algumas coisas em relação à liderança, que o Senhor, quando Ele nos diz que somos aquilo que Ele diz que somos, a identidade que Ele quer ter em nós, que Ele vê em nós, a maneira como o Senhor nos criou, a capacidade que Ele deu para nós, a maneira que nós somos, e só nós somos o que nós somos, e isso é poderoso demais. A coisa mais poderosa que eu posso ter na minha vida é ser quem eu sou, porque ninguém mais é. Mas quando eu abro mão de ser quem eu sou, porque eu só sou quem eu sou em Deus, que fez tudo em mim, que gerou em mim aquilo que é para eu ser o que eu devo ser. Entende? É meio louco, mas é bem isso. É Ele que projetou aquilo que eu sou, de fato. Mas aquilo que eu sou, pode ser que eu não esteja sendo agora. Pode ser que eu tenha me perdido de mim. Porque a vida, porque o inimigo, porque a maioria roubou aquilo que eu sou. Então, quando a gente fala de liderança, a gente tem que começar a pensar nessa liderança, que é a liderança que a gente tem que exercer sobre nós. E essa liderança é o quê? É resgatar aquilo que o Senhor projetou para nós sermos. Então, quando a gente fala de liderança, já começa por aí, porque assim, quantos aqui falam, vou começar uma dieta porque eu preciso emagrecer, porque não está saudável, porque está ruim, eu estou com colesterol alto, porque eu estou com triglicerídeos alto, porque minhas roupas não me servem mais, e aí decide e não consegue. Falta de liderança em si. Quando a gente fala, não, porque olha, eu vou começar a ler a palavra, eu vou começar a orar, eu vou começar não sei o quê, porque você já entendeu que é o melhor para você. Você já entendeu que você comer mais saudável é melhor para você. Você já entendeu que orar, que servir ao Senhor, que obedecê-lo é o melhor para você. Mas por que você não está conseguindo? Você não tá conseguindo se liderar. Então, quando a gente fala de liderança, a gente já começa por aí. A gente já começa nessa liderança em nós. Então, quando a gente olha para a vida de Davi, a gente fala assim, uau, olha o exercício desse menino. Ali no meio das ovelhas, ele não saía correndo. Quando ele via um leão e um urso, ele enfrentava. É um exercício que esse menino ia fazendo. Um exercício diário, em obediência, em honra ao Pai, mas enfrentando as situações adversas que iam vindo. Então a gente precisa entender que para ser construída em nós uma liderança, a gente tem que estar olhando quem é que se levanta todo dia e nos afronta. Porque existe um gigante que se levanta todos os dias da nossa vida dizendo, olha só, isso aqui você não vai conseguir. E se você se juntar à maioria, você vai se juntar à maioria e a maioria vai te dizer assim, é verdade, isso aqui não dá, não tem condições.
E é assim que está sendo. Você vê pais ausentes, mães ausentes, pais que não estão nem aí, mães que não estão nem aí. Sabe o que elas fazem? Se reúnem todas e falam, olha, está duro mesmo, está difícil, vai fazer o quê? Tem que deixar, eu tenho que pensar em mim, é verdade, eu também tenho que pensar em mim, porque, olha, não tem condições, vamos deixar eles assim mesmo, e eles se criam do jeito que eles têm que criar, mas se a professora disser alguma coisa, a gente vai lá e briga com ela, porque afinal de contas é o meu filho, é isso mesmo, é isso mesmo. E aí as pessoas vão se unindo, e essa união vai só um alimentando a fraqueza do outro. Porque é ótimo quando você encontra alguém que tem a mesma fraqueza que a tua. E as pessoas então vão se aglomerando no meio dessa fraqueza toda. E quando você vê, você olha para uma sociedade completamente doente. E são poucos aqueles que conseguem enxergar, porque é a maioria. Todo líder vai ser afrontado. Todo líder vai ser caçoado. Todo líder vai ser menosprezado. Presta atenção nisso. Vai ser perseguido. Vai sofrer bullying. Minha filha sofre na escola. Sofre. Porque ela decidiu remar contra a maré. E é um sofrimento. Eu choro com a Ana. Tem momentos assim que é duro para mim como mãe. Ver a minha filha sendo menosprezada. Vendo a minha filha sendo colocada para escanteio. Vendo a minha filha sofrendo de bullying. Porque ela é posicionada. Mas ao mesmo tempo, meus amados, vem um orgulho que não cabe dentro de mim. Esses dias veio uma mãe aqui, que a filha estuda na classe da Ana. E a mãe veio aqui na igreja. Aí ela veio me cumprimentar, eu não fazia ideia. Ela falou assim, minha filha vai na escola, vai na classe da tua filha, da Ana Júlia. Eu falei, que legal, nossa, não sabia. Aí ela falou assim, a minha filha me disse assim, mãe, a Ana Júlia é crente de verdade. E aí você imagina, né? Não cabe dentro da gente. Meu Deus, que coisa linda. Mas é sofrido, gente. É muito bom ouvir isso, mas no dia a dia é duro. No dia a dia ela é afrontada, ela é caçoada, zoam com ela porque ela é inocente, porque ela é boba, porque ela é infantil, porque ela é criança. Ela é excluída. Ela não tem gente para fazer trabalho com ela, de dupla. Porque colocam funk do Rio de Janeiro na classe dela e chamam ela para vir escutar. E ela fala, desculpa, eu não escuto esse tipo de música. Porque colocam Pablo Vittar e começam a dançar e ela sai. Então ela é a babaca, ela é a careta. E vira e mexe a gente tem que conversar e eu tenho que colocar, assim, impulsioná-la e fazer com que ela enxergue que tudo isso que ela está fazendo, ela já está exercendo uma liderança incrível, ela não consegue ver ainda. Mas ela é muito líder. Eu falo, filha, ela fala, como assim, mãe? Eu sou tímida, eu só quero. Eu falei, não, você está, lutando fortemente contra todas essas pessoas diariamente na tua vida. Você se posiciona sabendo que você vai pagar um alto preço de ser desprezada. Orem por ela. Eu estou aqui falando da minha filha porque é uma pessoa que eu tenho um contato direto. Eu sei que isso acontece com tantos outros adolescentes e tal, mas esse é o contato que eu tenho. E eu sei como é que é. Né? Às vezes é fácil para um pastor
já ocupando um cargo de pastor, falou, meu Deus, mas você está já no meio dos crentaiadas, você só conhece crente, você está no meio da igreja, é fácil você ser crente, né, pastor? Mas assim, gente, eu só me tornei pastor um dia porque eu decidi me posicionar. A verdade é essa. Porque eu decidi também. Hoje, ouvindo a música Eu Vou Correr, Eu Vou Pular, Eu Vou Sorrir, eu me lembro exatamente o dia que o G cantou essa música pela primeira vez na igreja. Ele tinha 17 anos e ele falou, nossa, foi a primeira vez que ele cantou no púlpito. E ele cantou essa música, porque até então ele só tinha as composições dele, mas ele nunca tinha cantado na igreja. E eu lembro que a gente já namorava, e eu sentada ali, passando mal, ai meu Deus, tomara que fique bom, tal, não sei o quê. E aí, agora ouvindo, eu me lembrei daquele dia, e ele falando assim, eu vou correr, eu vou pular, eu vou sorrir, eu vou fazer, eu vou chorar. E se passaram 23 anos, e ele realmente fez. Ele correu, ele chorou, ele pulou. Sabe, é muito incrível, porque era um piá de 17 anos que escreveu aquilo, e realmente, sabe, foi uma música profética, porque ele fez, ele tem feito, ele correu, ele pulou, ele tem vivido para ti, Senhor. Hoje eu olhei e falei, meu Deus, né, não foi realmente uma música feita da boca para fora, no meio de uma emoção ou alguma coisa assim, mas realmente alguém que está persuadindo cada dia a viver essa canção, de viver para o Senhor. Então que a gente possa entender que, queridos, a Sabrina falou a semana passada sobre identidade, né? Cavalo, filho, foi uma palavra incrível. E hoje eu quero continuar falando que essa identidade em nós, né? Já falei há um tempo atrás sobre intencionalidade, que a gente tem que ter a intenção, existe a intencionalidade. Quando a gente fala de autoliderança, a gente tem que entender que tem que ter intencionalidade. Todos os dias você tem que ter metas pessoais do tipo, vou acordar tal hora, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não achar que naturalmente as coisas vão acontecer, porque naturalmente as coisas não acontecem. Naturalmente a gente é um gordo sentado numa frente de uma televisão, comendo salgadinho, comendo picanha, comendo bala e chocolate. Naturalmente nós somos isso. Naturalmente a gente não sai do lugar. Naturalmente a gente vai inflando. Então achar que as coisas acontecem de maneira natural e que, vamos ver no que vai dar, não vai dar em nada. A verdade é essa. Tem aquela música, né? De que lado você está? De que lado você quer ficar? Não tem essa música, Edu? Você conhece essa? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De quem que é? Oi? Eu lembro, é das antigas. Ô Ali, assim você me chama de dinossauro também, filho. Já era. Mas é bem isso, né, gente? De que lado que nós estamos? De que lado a gente quer estar? A gente quer estar do lado dessa multidão aqui, desses caras medrosos, não entendendo quem é o Deus deles? Ou a gente quer ser esse menino que, mesmo apesar da compreensão absoluta das limitações que tem, porque, né, ele era muito limitado. Você pode olhar para você e dizer, meu Deus, mas eu sou muito limitado. Eu vou dizer para vocês, eu também sou muito limitado. A gente pode ter uma compreensão total da nossa limitação, e ela é real e verdadeira, somos. Mas também quando a gente tem uma compreensão do poder que tem um Deus que a gente serve, muda tudo, e a nossa perspectiva muda também. Mas para isso é necessário coragem, é necessário muita coragem, é necessário ser intencional todos os dias em querer crescer, em querer ser melhor, em querer ser crente de verdade, em viver um evangelho genuíno. Tudo isso
tem um preço muito, 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 muito alto a se pagar. E são para poucos. A verdade é essa. Não são para muitos. Mas eu creio de todo o meu coração de que é para nós. Eu creio de todo o meu coração de que o Senhor trouxe essa palavra hoje aqui. Não foi de Varde, como diz vocês. Mas o Senhor trouxe essa palavra aqui porque essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Essa palavra é para nós. O Senhor quer provocar em nós esse tipo de perfil de gente. Esse tipo de perfil de gente que é líder. Que é líder. Que lidera. Que é um povo que não é convencido, mas é um povo que convence. Que é um povo que tem sido escolhido para ser referência. Eu creio muito nisso. Eu creio que nós estamos vivendo a igreja dos últimos dias. E o Senhor tem pressa em nos alicerçar, porque a igreja dos últimos dias, ela precisa estar alicerçada. A igreja dos últimos dias, ela precisa estar firme. A igreja dos últimos dias, se ela não estiver firme, qualquer vento passa e derruba. Existe um exército, eu vejo, eu sinto, eu percebo. O Senhor tem mostrado que o Senhor tem levantado um exército verdadeiro de adoradores, aqueles que adoram o Senhor, aqueles que se voltaram ao evangelho puro, simples. Aqueles que não veem o evangelho como um lugar de negociação, mas vê o evangelho como um lugar de rendição. Existe um exército sendo levantado, a igreja dos últimos dias. E basta você se posicionar e falar: Deus, estou aqui, eu quero fazer parte dele. E eu creio que o Senhor, através desse ministério, dessa igreja, tem no coração, eu creio, tem no coração levantar esse exército. Um exército de Davis. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu creio que o Brasil tem algo espiritual acontecendo, adoradores nascendo, canções proféticas, canções profundas, sabe? A gente passou uma época só traduzindo, gente. Mas de repente está nascendo aqueles adoradores e você vê, quando você para ouvir esses homens que o Senhor tem levantado uma voz profética, uma liberação profética, uma liberação da revelação da palavra, com profundidade, com verdade. Algo tão profundo, tão verdadeiro e tão simples ao mesmo tempo. Que eu olho para tudo isso e eu vibro e eu falo: Senhor, eu não quero ficar de fora, Pai. Eu não quero ficar de fora de todo esse movimento. Eu quero fazer parte, Senhor, de tudo isso que o Senhor está gerando, está formando, está gerando. E queridos, a gente tem que estar junto nessa. Amém? É isso que o Senhor quer. Amém? É isso que Ele quer. Você pode falar assim: mas será que o Senhor quer? É isso que Ele quer. Eu estou aqui para dizer para você que é isso que o Senhor quer. É isso que Ele quer. Então assim, de verdade, está nas nossas mãos. Não tem o que perguntar para Ele, é isso que Ele quer. É por isso que Ele mandou o Filho dele, o único Filho dele. É por isso que a cruz foi a maior prova de amor. Já faz 2000 anos que é isso que Ele quer de nós. Faz muito tempo que é isso que Ele quer. Amém?
Então eu quero convidar você, Edu, se você puder vir, a gente fazer uma adoração a esse Deus maravilhoso que tem nos chamado, que tem nos desafiado, que tem nos tocado, que tem nos levantado, nos erguido. E eu gostaria que você adorasse esse Senhor, dizendo o teu sim para Ele, dizendo das tuas intencionalidades para Ele, daquilo que você tem a intenção de fazer e que vai perseverar em fazer. Perseverar, insistir naquilo que Deus tem para você. Da mesma maneira que Davi ali chegou diante do rei e ele falou: olha, não tem menor possibilidade, olha para o teu tamanho. E Davi falou: não, eu quero, sabe, uma insistência em querer fazer aquilo que Deus tem para nós. A gente precisa insistir, a gente precisa perseverar, a gente precisa, sabe, correr atrás de maneiras práticas a alcançar aquilo que o Senhor já tem depositado nas nossas vidas. Amém? Nós queremos, Deus. Nós queremos, Pai. Eu queria pedir para a pastora Sheila fazer uma oração por nós em relação a tudo isso. Amém, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por essa revelação, Senhor, por nos contextualizar, Senhor, essa palavra, Pai, colocar ela de forma tão clara, da forma como nós vivemos hoje em dia, Senhor, a forma como nós somos, Pai, desafiados, Senhor, a não nos escondermos, Pai, a não corrermos, Senhor, a não nos misturarmos, Pai, com aqueles que têm negado, Senhor, tem negado o teu chamado, tem negado, Senhor, aquilo que o Senhor requer de nós. Obrigada por essa palavra, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda a tirarmos os nossos olhos, Senhor, do desafio, tirarmos os nossos olhos da dificuldade, do problema, Senhor. E Senhor, colocarmos os nossos olhos em Ti, Senhor. Não há nada maior do que o Senhor. Não há nada que se compare. Senhor, não há nada impossível para Ti, nem impossível e nem difícil, Senhor. Nem difícil não tem, Pai. Que tremendo que é isso, Senhor. Oh, Senhor, sei que Davi ali, Senhor, se posicionou publicamente, Pai, porque ele já tinha se posicionado no oculto, Senhor. No oculto, Senhor. Ele já tinha enfrentado o leão, a ursa, Pai. No oculto ele já estava liderando a sua vida, Senhor. No oculto ele já estava cumprindo o papel que era requerido dele, sem que ninguém o assistisse, sem que ninguém o aplaudisse, Senhor. Quando os seus irmãos ali nesse campo de batalha o chamam de presunçoso, provavelmente ele já havia contado para sua família o que ele tinha feito e ninguém tinha acreditado nele, Deus. Mas não importa, Senhor, importa que ele sabia o que ele estava vivendo e o Senhor sabia. Pai, que nós possamos, Senhor, da mesma forma, Senhor, no nosso dia a dia, na nossa rotina, nos posicionar e fazer aquilo que o Senhor requer de nós, ainda que não esteja ninguém olhando para nos aplaudir, ainda que não haja ninguém, Senhor, nos incentivando. O importante é que o Senhor nos vê. O Senhor nos vê, nos ajuda, Deus, nos ajuda no dia a dia, Senhor, na escola, na faculdade, no trabalho, na família, Senhor,
a respondermos, reagirmos da forma como o Senhor espera que a gente reaja, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que na multidão os líderes possam ir, Senhor, se levantando, possam ir, Senhor, surgindo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor vá, Senhor, levantando aqueles, Senhor, cujos olhos estão em Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós não queremos correr disso, Pai. Nós não queremos seguir a multidão que está no vale da indecisão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos ser como Davi. E que quando, Senhor, o Golias, Pai, quando o problema vier, Senhor, ainda mais ferozmente na nossa direção, que nós podemos fazer como Davi, que nós também corramos na sua direção, que a gente não fuja, mas que a gente vá, Senhor, não na nossa força, mas na Tua, Senhor, na Tua, com a Tua sabedoria, com a Tua força, com o Teu discernimento, com a Tua direção, Senhor, em nome de Jesus. E que a gente veja, Pai, um a um esses Golias caindo diante de nós, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a defendermos, Pai, aquilo que o Senhor quer que defenda. Nos ajuda, Senhor, a honrarmos o Teu nome. Nos ajuda, Senhor, a não fazermos corpo mole, Senhor, diante das batalhas, Senhor, do dia a dia, Pai, porque maior é o que está conosco, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda. Levanta aqui, Senhor, líderes, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, serão usados para glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, oh Senhor, proclamar, Senhor, a Tua palavra. Líderes que vão, Senhor, disseminar, Senhor, incentivar a outros, atrair, influenciar, que vão, Senhor, mostrar, Senhor, aos outros, Pai, o que é possível se fazer quando vamos na força do Senhor, o que acontece quando nós não fugimos, mas nós enfrentamos com o Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Amém.